As damas agradecem a ele, e a fera anuncia à princesa que ele dormirá com ela naquela noite. Diante da confusão dela, ele pergunta se ela tem medo dele e afirma que, independentemente do que aconteça, ela não pode ter medo, pois ela pertence a ele. Na cama, com Almond ao lado, no chão, Blondina está preocupada. Ela pergunta a ele se ele gosta de Lucy, e ele responde positivamente, sem hesitação, o que a perturba, pois ela finalmente percebe, após todos esses anos, que se ela aprecia tanto seu presente é porque o ama. O dia seguinte, Lar é repreendido pelo imperador durante um chá em família por sua ideia imprudente de se perder na floresta das bestas divinas. No dia anterior, o príncipe disse a Blondina que assumiria toda a culpa, pois ela foi quem arriscou sua vida para salvá-los. O imperador pergunta sobre a fera que os escoltou de volta, e Blondina explica que fez amizade com uma delas quando foi à cerimônia de passagem, fazendo o imperador pensar em um novo plano para melhorar as relações com seu clã, baseado em um convite oficial para o palácio. Lar, que conhece a verdade sobre Almond, provoca a Blondina e pergunta sobre Lucy, o que incomoda Adelaide. Lar menciona o Marquês Philip Hodson, que saiu alguns anos atrás e finalmente retornou, despertando a curiosidade de Blondina. De volta ao seu quarto, Magneto implora a princesa para nunca mais assustá-lo como fez quando estava perdida na floresta. Ela promete e vira-se para Lucy, perguntando primeiro quem ela gosta mais entre Almond e Lar e, em segundo lugar, com quem ela se casaria entre Almond e Lar. A dama de companhia responde primeiro Almond e depois Lar. Nas masmorras do palácio, Adelaide encontra um homem de cabelos loiros e olhos dourados. No quarto de Blondina, Magneto está completamente confuso. Como Lucy pode escolher se casar com Lar se ainda gosta de Almond? Ela explica que, mesmo que goste de Almond, não o amem, além disso, ele é uma fera e ela é humana. À noite, a princesa reflete sobre toda a situação. Almond aparece atrás dela, melhorando seu humor. Ela o abraça com força, mas ele os separa, mais consciente do que ela sobre o fato de que agora são adultos. Ela pergunta se ele se machucou durante suas batalhas rituais e se salvá-la no dia anterior teve algum impacto nisso. Ele anuncia a ela que agora é o líder dos Leopardos Divinos, então ninguém pode ditar seu comportamento. Em algum lugar da cidade, Philip Ronson finalmente voltou de seus estudos no exterior e só pensa em se encontrar com Blondina. Alguns dias depois, Lar entra no quarto de Blondina pedindo para dar um tempo a Lucy para que ele possa convidá-la para a ópera. Ela concorda, e quando o príncipe faz a oferta à dama de companhia, ela os olha com um pouco de ciúmes de seu amor. Ela pensa em Almond e menciona em voz alta como bestas e humanos não estão destinados a ficar juntos devido à diferença de raça. Almond, que está bem atrás dela, é provocado por suas palavras. Ele afirma com raiva que essa diferença não importa para ele e que ele trabalhou tão arduamente para ser rejeitado assim. Blondina o acalma e se deita contra ele enquanto se abraçam. Armede pergunta a ela se ainda tem medo de sua aparência, ao que ela nega. Ela admite que estava preocupada no início, mas agora está bem. Quando menciona que nunca pode ter medo dele, ele cora intensamente e foge repentinamente, quebrando a porta. 2 semanas depois, Blondina joga xadrez com Magneto, distraída pela ausência de Almond desde que ele saiu abruptamente. Philip Hodson é anunciado à porta, e ela o deixa entrar. Ele se ajoelha em cumprimento e entrega a ela um buquê de rosas vermelhas. Oferece-se para colocar as coisas em dia após todo esse tempo, convidando-a para um passeio, mas ela está preocupada com Magneto não conseguindo manter a boca fechada, então dispensa o jovem. Ele fica surpreso com a rejeição, mas concorda e sai. Blondina olha para o buquê sem se deixar enganar pelas intenções do Marquês. No entanto, seus planos são totalmente diferentes, pois ela deseja que Almond e os humanos se aliem às bestas divinas. Falando no diabo, Almond aparece, sorridente. Ela o abraça aliviada por ele finalmente ter voltado. Ele percebe o buquê e fica com ciúmes, quebrando o vaso com raiva. Exige que ela nunca deixe qualquer pessoa aleatória entrar em seu quarto. Possessivamente afirma que ela é dele, e seu quarto é seu território, então não hesitará em rasgar a garganta de qualquer intruso. Ele se acalma e deita ao lado dela, com a cabeça em seus joelhos. Quando ela pergunta por que ele não volta à forma humana, ele responde mudando de forma e a abraça. Ela fica sem palavras diante de sua beleza não humana. Ele a deita na cama, beija suas mãos, braços, bochechas e mandíbula, mas ela continua densamente inconsciente de suas intenções, já que ele age assim em sua forma bestial. No entanto, ela não pode negar que se sente bem.
Almon admite que não mostrou essa forma antes porque estava preocupado que ela pudesse ter medo dele. Ele a abraça com força, mas ela o interrompe, dizendo que já é o suficiente para os beijos por agora. Almon sorri maliciosamente e sugere dormir com ela em sua cama naquela noite, já que está em sua forma humana, ao que ela concorda timidamente. Diante dessa fofura inocente, ele decide deixá-lo escapar, pelo menos por enquanto. Em outro lugar no palácio, Adelaide encontra o imperador em seu escritório, reclamando sobre o quanto sente falta de vê-lo. Ele sugere uma viagem juntos após a cerimônia inaugural que está organizando para as bestas divinas. Ela, não tão inocentemente, pergunta por que ele parou de procurar o descendente de Baraon. Ela promete continuar procurando essa pessoa, fazendo lembrar que foi ele quem a pediu isso há vários anos. Ele considera essa ideia como um plano de backup caso Blondina falhe em fazer amizade com as bestas e lhe entrega uma chave. Prometendo cumprir seu dever, ela sai quando Lart é anunciado. O príncipe pergunta sobre a mãe de Blondina, mas o imperador não está totalmente convencido e sabe perfeitamente que Lart está mais aqui para falar sobre Lucy do que sobre essa mulher. Ele o incentiva a trabalhar duro para se tornar um imperador tão respeitado que ninguém ousará questionar suas decisões ou ainda o que lhe pertence. No dia seguinte, o torneio de caça ocorre na Floresta das Bestas Divinas. O imperador anuncia o início da caçada, e Blondina fica entediada, imaginando que Adelaide mais uma vez receberá todas as ofertas de jogo. Então ela percebe Philip Hodgson em seu cavalo. As damas aguardam juntas o retorno dos caçadores com seus jogos, conversando casualmente sobre o restante do evento. Em determinado momento, uma delas menciona um grande leopardo preto que tem sido visto vagando pelo palácio ultimamente, o que desperta Blondina. Claro, estão falando de Almon, já que ele não é mais um gatinho, tornou-se mais difícil para ele se esconder ao entrar e sair. Lart volta primeiro da caça e coloca um raposo diante de Lucy, para a surpresa e confusão de todos, incluindo a dama de companhia. Adelaide não aceita e o repreende por sua escolha pobre de mulheres. Na realidade, ela não se importa com quem ele dá seus jogos, mas o fato de ele ter escolhido Lucy, que estava tão perto de Blondina, a incomoda. Lart mal a ouve e volta para a caça, fortemente motivado a se tornar mais poderoso. Outras damas, incluindo Adelaide, também recebem alguns jogos. Alguns são bastante grandes, outros bem pequenos. Como Blondina antecipou, ninguém veio até ela, exceto um homem, Philip Hodgson, que lhe presenteia com um urso. O imperador está prestes a anunciar Philip como o grande vencedor do torneio quando Almon aparece em sua forma de besta. Ele vai diretamente para Blondina, sem olhar para mais ninguém. Coloca a cabeça em seu colo e declara que ele é o jogo que ela caçou. Ele sonhava com esse dia desde que ela lhe disse que não era digna de um jogo durante o torneio. Todos ao redor estão chocados com esse evento, mas o imperador nunca esteve mais orgulhoso de um de seus filhos e anuncia sua vitória. Philip, enquanto todos parabenizam a princesa, está humilhado, sentindo a raiva crescer dentro dele, dirigida à besta. Adelaide aparece para provocá-lo sobre se casar com ela. Após o torneio, Amen e Blondina agem de maneira amorosa um com o outro na floresta. Ao vê-los, Lart pergunta a Lucy se os dois estão namorando, ao que a jovem senhora não tem certeza, mas supõe que sim. O príncipe lembra-se de seu relacionamento passado com sua irmã e sua besta e percebe feliz que essa nova situação entre eles pode ser útil para sua ascensão ao trono. Em outro lugar, os sentimentos de Annalise por sua irmã não mudaram nada, e ela certamente reúne as peças de seu plano para destruí-la e a sua besta. Alguns dias depois, Blondina está em seu quarto conversando com Lucy Maggetto sobre a próxima viagem da família. Ela pergunta ao Pardal se ele tem visto Almon ultimamente, ao qual ele responde que ele pode estar nas fontes. Ela entra na floresta em busca de sua besta, quando encontra Shantai, um dos leopardos com os quais Almon teve que lutar após a cerimônia de passagem para a idade adulta. Ela apareceu porque sentiu o cheiro de Almon na princesa. Blondina pergunta onde pode encontrá-lo, e Shantai responde que é muito perigoso para ela encontrá-lo atualmente, pois ele está fora de controle. Shantai permite que Blondina o monte para procurar Almon na floresta. Como está a sua primeira interação com um humano, ele está bastante animado, fazendo várias perguntas à princesa, especialmente sobre seu relacionamento com Almon. Quando chegam, Blondina se apresenta, permitindo que a besta use seu apelido. No entanto, Amen aparece brutalmente, discorda dessa afirmação, fazendo com que Shantai vá embora. Blondina pergunta se sua presença o incomoda, ao que ele responde,
transformando-se em sua forma humana, perguntando sobre a possibilidade de finalmente imprimir sua marca em seu corpo para provar a todos que ela é sua. Ele se aproxima cada vez mais, e finalmente, depois de todo esse tempo, ele a beija. Ele a deita no chão sem se afastar de seus lábios. Ele admite que está muito perto de perder o controle, apesar de não querer machucá-la. No final, ele a abraça no campo. Mais tarde, naquela noite, em seu quarto, ela pensa no que aconteceu na floresta. Ela estava tão certa de que Almon gostava de Lucy que tudo isso lhe parecia irreal. Ela sonha que caminha novamente na floresta, encontrando uma besta que se parece com Almon. Ela lhe dá a capacidade de falar graças à sua magia, e, enquanto ela conta seu nome, Lucy a chama, acordando-a. Laura e ela olham para a princesa bastante preocupadas com sua palidez. Como a dama de companhia é tão perspicaz, ela percebe que algo pode ter acontecido entre Blondina e Almon. Encoraja-a a contar mais, mas Lart as interrompe para falar sobre seu garanhão pronto para acasalar. Essa conversa faz Blondina perceber que, se teve uma maravilhosa sessão de acasalamento no dia anterior, foi apenas por causa da época de acasalamento. Almon encontra Blondina em seu quarto. Ela tenta explicar a ele o que seu comportamento afetuoso significa no mundo humano e que ele deve ter cuidado. No entanto, ele entende isso e para não ter uma má reputação, precisa beijá-la, e só ela, para seu maior prazer. Ela ri, e eles continuam a provocar um ao outro. Em outro lugar no palácio, Adelaide lembra com raiva do torneio. Ela recebe Philip Hodgson e pergunta sobre seu progresso em encontrar o templo do Deus Fundador, que ajudará a recuperar o descendente de Bahara. A lenda diz que alguém pode usar a lança sagrada e a chave dourada para entrar no quarto do Deus, então a harpa no templo ressoará para o verdadeiro descendente. Adelaide menciona que já encontrou várias pessoas de cabelos loiros e olhos dourados e que só falta o templo para que a profecia seja cumprida. Ela continuará procurando até finalmente encontrar essa pessoa. Almon, um leopardo, conversa com Mageto, um pardal, sobre casamentos humanos. Na verdade, Almon se pergunta o que deve fazer para se casar com Blondina, para que finalmente possa passar a noite com ela. Mageto oferece-se para perguntar a Blondina sobre esse assunto, o que quase o faz ser devorado pela besta. Almon vai procurar Shanti para pedir conselhos. Shanti conta a ele como conquistou Shala, falando sobre presentes que fez a ela e à mãe dela. Seu chefe sai no meio do discurso sem mais explicações. Ele chega ao palácio em sua forma humana e pergunta a um servo onde pode encontrar o imperador. Ela está extremamente impressionada, mas consegue indicar o prédio onde a delegação estrangeira se reuniu. No prédio, ele é conduzido por um servo que não o reconheceu até a área onde outros delegados estavam esperando para encontrar o imperador. Um deles se apresenta, e Almon casualmente responde fazendo o mesmo. O homem tenta cumprimentar Almon vigorosamente para mostrar quem manda por ali e acaba apenas com a mão quebrada. Os gritos do homem no prédio alcançam Lart, que estava recebendo os delegados com seu pai. Ele reconhece Almon e avisa ao imperador que o líder das bestas divinas está esperando comer os humanos. Eles descem para cumprimentá-lo, provocando choque entre as pessoas. Uma besta divina está entre eles. Os três homens estão agora em uma sala particular, enfrentando-se. Quando o homem finalmente fala para perguntar o que ele poderia oferecer para agradar ao imperador, surpreso com o pedido, ele responde que gostaria de paz e estabilidade das bestas divinas, porque nenhum deles sabe exatamente como alcançar isso. Lart sugere uma ideia. O jovem príncipe explica que, na história, casamentos aconteceram para trazer estabilidade ao império, então essa pode ser uma boa solução. Seu pai parece duvidoso a princípio, mas Almon aproveita a oportunidade para concordar com a proposta sob a única condição de que Blondina queira se casar com ele por vontade própria, sem ser forçada, o que significa que eles devem manter isso em segredo dela. Mais tarde, Ame encontra Blondina para passar um tempo com ela. Eles conversam sobre o dia da coroação que acontecerá no dia seguinte, tornando Ame oficialmente o líder das bestas divinas. Ele afirma que não se importa muito com toda essa agitação, apenas que o título vem com a possibilidade de fazer o que quiser. Em outro lugar no palácio, Adelaide encontra Philip, que aparentemente tem algumas notícias muito boas para ela. Parece que o templo está localizado não muito longe do Palácio Imperial, dentro da Floresta Ocidental, perto do território das bestas divinas, motivo pelo qual nunca foram por esse caminho antes. Philip levanta a questão de uma possível traição do descendente de Bahara e oferece uma solução. No dia seguinte, as pessoas na cidade falam sobre a coroação e espalham rumores sobre o novo líder dos Leopardos Divinos, Preto,
Impressionante, assustador, tudo o que podem dizer. O desfile começa, e a família imperial abre caminho montando seus cavalos. Sob os aplausos do povo, a cerimônia continua nos jardins do palácio. Todos se curvam uns para os outros, e Almon quebra as espadas do imperador como sinal de seu acordo mútuo para não atacar e continuar com a paz entre as duas raças. Quando a cerimônia termina, Blondina pula nas costas de Almon para parabenizá-lo, e Mageto faz o mesmo. Enquanto estão sendo amigáveis como de costume, surgem rumores de que a princesa e a besta estavam ficando mais próximas e que o grande leopardo negro havia visitado recentemente o imperador. Essa perspectiva os anima, pois podem ver mais bestas no futuro. Adelaide ouve as conversas e fica completamente indignada com toda essa excitação, já que, para ela, os humanos não deveriam se submeter às bestas. Ela planeja tomar algumas medidas para remediar esse absurdo. Lart a interrompe, mencionando como sua irmã e Almon são fofos juntos. Ele também a avisa de que ela é muito óbvia em seu comportamento e que, não importa quais sejam seus planos, ela não pode interferir em seu próprio plano de casar Blondina com Almon. Essa notícia choca Adelaide, que não consegue imaginar uma humana, ainda mais uma princesa, se unindo a um mero animal. Ela sai apressada da visão de seu irmão e encontra Philip, o marquês, todo sorridente trazendo as melhores notícias para ela. Ele encontrou o templo na floresta ocidental. Eles estão agora diante da porta do templo, acompanhados por guardas e possíveis candidatos a serem o descendente de Bahara. Adelaide usa a chave dourada para abrir a porta, e eles entram no local. Entre as pessoas de olhos dourados, as duas primeiras falham em fazer a harpa cantar, mas surpreendentemente, o último tem sucesso. A princesa está nas nuvens, finalmente, ela poderia realizar seu sonho. Ela diz a Philip para matar os outros e se aproxima do jovem para perguntar seu nome. Joseph é o nome do descendente de Bahara. Ela oferece a ele uma pedra preciosa para engolir, a menos que queira morrer com os outros. Ele assustadoramente obedece, dando a Adelaide controle total sobre ele, assim, sobre as bestas divinas. No palácio, Amen segura a Blondina desesperadamente, reclamando que ela o deixará para trás durante a viagem da família até a península de Zervin para o Festival do Gelo. Ela insiste que ele não pode vir, dando-lhe desculpas falsas, quando, na realidade, ela simplesmente não quer que a família imperial ou a aristocracia humana testemunhe seu comportamento afetuoso e tocante. Alguns dias depois, na península, Blondina, Lart e Lucy estão tomando chá juntos. A princesa está ficando entediada com a viagem, e Lart se preocupa com Lucy, que tem estado doente desde que partiram. Dois jovens entram na sala e se apresentam como Rubros e Claire Dale, uma família nobre que costumava zombar de Blondina quando eram crianças. Eles pedem para compartilhar o chá com os irmãos imperiais, e o jovem olha para Lucy, exigindo silenciosamente o lugar dela. Lucy obedece, curvando-se para ele enquanto ele se senta, o que irrita profundamente Lark e Blondina. Se a princesa está prestes a desencadear o inferno contra Rubros, o príncipe herdeiro imperial se levanta para oferecer gentilmente seu próprio assento à dama de companhia e humilha sarcasticamente o jovem, afirmando que ele pode ter uma condição fraca para roubar o assento de uma dama daquela maneira. Na floresta das bestas divinas, Acantian e Olis, ambos leopardos, se perguntam por que seu líder tem passado os últimos dias por perto, não deixando que eles tenham um menor momento íntimo. Quando Shanti sugere que ele vá procurar sua princesa humana, Almon aproveita a oportunidade para usar toda a sua autoridade e ordena que eles descubram onde ela está. De volta ao resort na península, os irmãos Dario estão debatendo a oportunidade de Clea seduzir o príncipe, se Rubros está realmente confiante nas chances de sua irmã. Por outro lado, ela duvida muito, pois o viu com Lucy. Vendo-a desanimada, ele elabora um plano para diminuir a simples dama de companhia para que Clea possa brilhar. Eles vão encontrar Blondina na Glass House, acompanhados à força por Lucy. Rubros pergunta à princesa se ela estaria disposta a comparecer a uma exposição que eles darão após a viagem. Ele se gaba de como sua família valoriza o apoio aos artistas e pergunta a Lucy se a família dela também faz o mesmo. Claro que ele sabia muito bem que a família Rives não poderia bancar o apoio a ninguém. Clea acrescenta outra camada, perguntando se ela sabe que tipo de arte o príncipe pode apreciar, citando alguns artistas. Os dois irmãos continuam envergonhando a dama de companhia por causa da decadência de sua família e falta de nobreza até que Blondina não aguenta mais e pergunta friamente se eles perderam a cabeça. Ela, com calma, mas com um olhar mortal nos olhos, exige saber como podem insultá-la e suas humildes origens. Rubros percebe o erro deles e tenta se defender, mas a princesa não está para brincadeira.
Eles podem não ter falado diretamente com ela, mas indiretamente a insultaram, a primeira filha do imperador. Os irmãos se curvam para ela, pedindo desculpas, mas Blondina leva Lucy consigo e sai, incapaz de suportar tanta grosseria. No corredor, Lucy está prestes a chorar e pede desculpas à princesa por ser tão inútil ao lado dela. Blondina a consola, lembrando-a de que ela é não apenas a amiga da primeira filha do imperador, mas também a amiga do futuro imperador e do atual líder das bestas divinas, e todos eles se importam profundamente com ela. Lucy se sente tão grata por ter a chance de ser a dama de companhia de uma princesa tão grandiosa e generosa. Rubrus e Clea se juntaram a Adelaide e Philip em seu quarto, envergonhados pelo que aconteceu com Blondina mais cedo. Mas a jovem princesa os conforta com seu sorriso habitual e os encoraja com seu apoio para dar uma lição à sua irmã, considerando que nenhuma besta divina estará por perto para protegê-la nessas terras. Philip expressa alguma preocupação com seu plano, mas Adelaide o assegura, dizendo que é apenas uma brincadeira, nada a sério. No dia seguinte, do lado de fora, na neve, Blondina está sentada em um trenó esperando para que o pintor termine de retratá-la. Começa a congelar no frio quando, de repente, os cães ficam realmente agressivos, latindo brutalmente para as pessoas. Eles puxam o trenó, no qual Blondina ainda está, em direção a um mar congelado, cujo gelo é muito fino para suportar o peso de um trenó. Lart ordena um resgate imediato de sua irmã, não diminuindo a ameaça de morte por trás dele. Adelaide, Philip, Rubrus e Clea ficam completamente alarmados, sabendo que toda essa situação é por causa deles. Mas se os irmãos Dail estão preocupados com o destino deles, Adelaide, por outro lado, se regozija, pois pode finalmente se livrar de sua irritante irmã. Falando da irmã, ela está aterrorizada, tentando parar os cães com um tipo de apoio inútil de Mageto. Ela vê a água à sua frente e decide que vale mais a pena quebrar alguns ossos do que se afogar. Então, ela pula para fora do trenó na neve. Mageto pergunta sobre sua saúde, e quando ela tenta ficar em pé, percebe que não está em pé na neve, mas no gelo fino. O gelo se quebra e ela cai na água fria. Ela afunda, tenta agarrar algo, mas não há nada ao redor. Ela perde o anel que Almon lhe deu. Ela pensa nele, na infância deles juntos. Ela pensa nele, e ele aparece na frente dela com uma expressão assustada. No resort, Lart está andando de um lado para o outro, tentando acreditar que Blondina ainda está viva em algum lugar, apesar de não ter sido encontrada. Ele ordena que preparem um trenó para ele, e Adelaide aparece insidiosamente revelando que é a mentora por trás da potencial morte de sua irmã. Ela percebe que o fez ceder diante dela como sempre fez, mas pela primeira vez em suas vidas, Lart se rebela e denigra a maneira de pensar e se comportar de Adelaide. Ele expressa sua vontade de ir encontrar Blondina, quer Adelaide queira ou não, deixando-a perplexa. Furiosa, ela quebra um vaso, se machucando no processo. Em sua mente, Blondina roubou tudo dela. Philip entra na sala e acalma a princesa, lembrando-a de que apenas ela é digna do trono. Parece funcionar, pois Adelaide se recompõe e deixa Philip saber que assim que o poder das pedras estiver estabilizado, eles agirão em seu plano para assumir o controle das bestas. O imperador está preocupado e doente. Ele dispensa o servo depois que lhe informam que Blondina não foi encontrada em nenhum lugar. Ele se lembra de Lily, mãe de Blondina, e do ano que passaram juntos há 20 anos. Ele a conheceu em sua busca para encontrar o descendente de Bahara. No entanto, apesar de seus cabelos loiros e olhos dourados, ela não tinha nenhum poder, mas isso não o impediu de se apaixonar por essa mulher alegre. Ele estava presente quando Blondina nasceu. Por um ano inteiro, ele costumava ser feliz, vivendo como um plebeu com a mulher que amava. No entanto, seu dever imperial o alcançou, e Lily o deixou ir, encorajando-o a ser onde ele pertence a partir desse dia em diante. Até conhecer Blondina, sua memória meio que desapareceu, então toda vez que ele olha para a filha, sente uma culpa incrível por tê-los abandonado. Ele tentou o seu melhor para fazer a filha feliz no Palácio Imperial, para compensar Lily. Em algum lugar em uma casa na floresta, perto do calor de uma lareira, Almon sacode sua princesa para acordá-la. É esse sonho novamente. Ela está morrendo, sangrando, mas não se sente triste porque usa sua magia para dar força à besta diante dela, para que ele se encontre novamente em sua próxima vida. Blondina abre subitamente os olhos, sem saber se ainda está sonhando ou não. A mim parece à beira das lágrimas e a aproxima de seus braços, incapaz de parar de chamá-la pelo nome.
Blondina lembra da situação e o repreende por vir a um lugar tão perigoso sozinho, mas a mim não está ouvindo, apenas lamentando não tê-lo encontrado mais cedo porque estava esperando pacientemente para marcá-la. Ele diz a ela que nunca quis experimentar o medo e o desespero de perdê-la, quando soube que ela estava desaparecida, e declara que decidiu que isso nunca mais acontecerá. Blondina está com fome, aguarda Almon voltar com comida. Mageto a chama para fora para mostrar-lhe um belo leopardo branco. Almon aparece na bolsa e a repreende por estar fora no frio. Ele nota a criatura e fica imediatamente chateado. Desta vez, é a princesa quem o adverte sobre a necessidade de ser gentil com qualquer outro leopardo, pois são da mesma espécie. Ele desiste e anuncia que partirão em breve, devido ao imperador Ilarte procurando por ela na área. O imperador questiona sua decisão de trazer a filha para sua vida, considerando que isso poderia tê-la matado. Alguém grita o nome de Blondina quando ela aparece montada em Almon em sua forma de besta. Ela corre para os braços de Ilarte, surpresa com suas lágrimas e quão preocupado ele parece. Ela se desculpa por ter desaparecido e o provoca sobre seu rosto nem tão real a minota o imperador, que ficou para trás, e volta a ser humano para repreendê-lo por sua atitude e consideração para com Blondina. O fato de ele sempre tê-la considerado apenas parte de sua linhagem, mas nunca agiu como um pai, antes ou depois de tê-la levado consigo e transformá-la em princesa. Ela só ganhou trauma e solidão dessas experiências, mas de alguma forma conseguiu superar. Ele adverte o imperador para não agir como um pai apenas no calor do momento, para evitar reabrir suas antigas feridas. No entanto, à medida que o imperador sente todo o arrependimento de suas decisões, também aconselha a se desculpar com ela e implorar por perdão. A questão é que ele pode nunca conseguir, pois isso depende apenas da vontade de Blondina de perdoá-lo. Felizmente para o imperador, sua filha é a pessoa mais gentil da terra. Ele agradece a Armed por essa discussão ao qual a besta responde que não estava tentando ser gentil e ameaça o imperador de verdade. O imperador vai até a princesa, decidindo finalmente ser o pai dela. Ele se desculpa profundamente, inclinando-se para ela, e ela fica totalmente surpresa. Ela não está pronta para perdoar completamente, pois costumava ser tão difícil para ela no passado, no entanto, ela está bem com sua vida agora. Todos voltam para o resort, onde Blondina recebe uma recepção muito mais calorosa do que esperava. Lucy corre para seus braços, chorando de alívio. A única que parece chateada com esse retorno é Adelaide. A princesa mais jovem ainda não disse suas últimas palavras. Philip fica cada vez mais preocupado com a sanidade dela e questiona sua lealdade. Um guarda vem até ele para informar que chamou de volta seus soldados que estavam secretamente procurando Blondina. Ele suspira aliviado, pois seu plano continua conforme o planejado. Blondina e Lucy estão no quarto da princesa relaxando. Vendo o quanto Lucy estava preocupada com sua segurança e quantas outras pessoas ao seu redor foram feridas imaginando que ela poderia não ter sobrevivido, a princesa decide não deixar esse incidente passar. Philip anuncia a Adelaide que todos os vestígios de responsabilidade foram eliminados, então, desde que os irmãos Dale não digam uma palavra, todos estão seguros. Adelaide casualmente menciona uma faísca louca em seus olhos de que precisa matar todos, preocupando Philip sobre quem ela pode estar falando, se são os Dales ou Blondina. Uma serva entra no quarto e informa a princesa que sua irmã está a caminho de encontrar os irmãos nobres. Ela é recompensada com brincos por esse relato e dá a Philip um sorriso histérico. Almon devolve o anel de Blondina, pois o encontrou no oceano. Ele pergunta para onde ela está indo e se pode acompanhá-la, mas ela ameaça pessoas que ela não quer por perto, então usa a desculpa eterna de que ele é muito grande e pode assustar as pessoas. Amy não aceita e se transforma em sua fofa forma de gato. Ela o pega nos braços e sai, sendo vista pela serva. Ela chega ao apartamento dos Dales e se senta ao lado deles. Ela não tem provas de que estão envolvidos no incidente, mas aposta nisso. Ao perguntar se eles a odeiam, Almon volta à sua grande forma de leopardo e põe a cabeça em seu colo, mostrando seu poder incrível. Ela faz suposições sobre quais poderiam ter sido suas motivações, e é claro que Rubero nega tudo até deixar escapar uma pista de que não apenas ele fez isso, mas recebeu ordens para fazê-lo. Blondina é esperta o suficiente para deduzir que a verdadeira mentora é Adelaide. Almon, à beira de perder o controle, prende o jovem no chão, aplicando pressão suficiente para ser uma ameaça maciça. Ele se transforma em humano e ameaça o jovem. Quando está satisfeito com o efeito, ele se levanta e deixa Blondina. A serva lá fora ouviu tudo e relata tudo para Adelaide, que fica brava.